Olá, amada igreja. Agora nós teremos o nosso momento de aviso. Então fique atento para tudo que vai acontecer nessas próximas semanas. E este aviso é especialmente para você que visita ou frequenta a nossa igreja, mas ainda não é membro dessa casa. Fica o meu convite, o nosso convite como equipe pastoral, para que você dê o nome para o curso de novos membros. Este é um curso onde você vai conhecer mais sobre as doutrinas da igreja, a visão da nossa igreja e como é o nosso modelo IPI de ser. Se você, ao final do curso, entender que está preparado e está confortável para se tornar membro dessa casa, nós caminharemos juntos para a cerimônia de batismo. Nós esperamos você, não esqueça de dar o seu nome e desde já vai ser um privilégio ter você com a gente. E você, que deseja aprofundar o seu conhecimento sobre a Palavra de Deus, saiba que chegaram novos livros e novas Bíblias na nossa livraria. Temos livros sobre jejum, sobre oração, sobre ansiedade e sobre temas diversos. Também temos novas Bíblias de letra gigante. E uma indicação de um livro é O Discípulo Radical. Se você almeja adentrar em águas mais profundas e viver um evangelho radical na presença do Senhor, então eu recomendo a leitura. Canções que marcaram a nossa conversão. Tenho certeza que todos nós temos uma canção ou canções que marcaram a nossa conversão e queremos nas celebrações estar ministrando elas. Então envie essas canções no WhatsApp da igreja ou deixe no balcão de informação. Estamos muito felizes de anunciar o nosso mais novo projeto, o nosso Coral Kids Geração de Adoradores. E esse projeto é voltado para as crianças de 7 a 11 anos. Se o seu filho tem interesse de participar, então basta inscrevê-lo na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. O dia 6 de junho, temos um convite especial a você. Acontecerá mais uma edição do nosso Bazar Missionário e você é o nosso convidado a participar. Nesse dia, o bazar será das 7h30 às 13 horas. Esperamos por vocês. Olá, pessoal! Estou aqui para falar em nome da Rede Fruto Maduro. Temos o nosso encontro dia 11 de junho, 14 horas, e você não pode perder. Será um tempo delicioso na presença do nosso Deus. Teremos os momentos de adoração, momentos de estudo da palavra e aqueles momentos deliciosos, descontraídos, de muita comunhão entre nós, sem contar naquele lanche maravilhoso. Venha, participe, estamos te esperando. Você sabe o que é Barbaracá? Barbaracá é uma cerimônia cristã de origem judaica que demarca a transição da infância para a adolescência. Um tempo onde os pais abençoam, direcionam e enviam os seus filhos para esse novo tempo. Você que tem um filho de 12 anos ou mais e tem interesse de participar desse tempo abençoador, basta dar o seu nome na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz, amém? Como é bom podemos estar juntos, reunidos para adorarmos ao nosso Deus, por isso eu convido vocês a ficarem de pé, fecharem os seus olhos para a gente se preparar para esse momento. Em oração nós clamamos, Senhor Jesus, esteja acalmando o nosso coração, para que a gente possa te adorar, ó Pai, com todo o nosso ser, esteja trazendo renovo, Senhor, para as nossas vidas. Nós clamamos por isso, Senhor Jesus, e te adoramos com todo o nosso ser, te adoramos com nossa canção, e juntos como igreja nós clamamos por tua presença. Senhor, venha, Pai, traz renovo, traz, Senhor Jesus, ó Pai, uma porção dobrada neste momento, nesta noite, Senhor, que nós possamos estar mais perto de ti, e como igreja nós te adoramos, clamamos por ti, Senhor, e dizemos juntos em forma de louvor e de adoração: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração porque tudo que há, declare isso com todo o seu coração, com toda a sua verdade, porque tudo que há dentro necessita ser porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, nós clamamos. Habita, Senhor Jesus, no mais profundo, no mais íntimo do nosso coração. Senhor, nós clamamos por Ti, ó Pai. Se tem algo que tenha atrapalhado, ó Pai, o Teu falar, nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, ó Pai, com o Seu renovo, restauração. Ó Pai, se for necessário, quebre, faça de novo, Senhor. Nos tire do raso, nos leva para mais perto de Ti, Senhor, porque é isso que nós buscamos. Nós sabemos que o Senhor habita em meus louvores, e como igreja nós clamamos por mais de Ti. Vem, Senhor, renova-me, porque tudo que há necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Clamamos por tua presença. No trono estás, noite e dia. Os anjos dizem quem és. Contempla então tua beleza, diante da glória se prostram os teus pés. Como meu coração anseia o dia em que eu irei te encontrar, não haverá mais choro, toda lágrima enxugará. Como meu coração anseia o dia em que eu irei te encontrar, não haverá mais choro, toda lágrima enxugará. Mais uma vez declara isso. No trono estás, noite e dia. Os anjos dizem quem és. Contempla então tua beleza, diante da glória se prostram os teus pés.
coração anseia por tua presença. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós veremos a beleza da tua santidade. Espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Nós te adoramos, Senhor, beleza da tua santidade. Nós clamamos por tua presença, Senhor. Receba a nossa adoração. Mais uma vez declare isso. Ah, como meu coração anseia o dia em que eu irei te encontrar. Não haverá mais choro, toda lágrima enxugará. Ah, meu coração anseia. Este é o anseio mais profundo da igreja do Senhor. É o anseio da noiva pelo encontro com o noivo. Este mundo tem coisas boas. Aqui neste mundo nós precisamos sim desfrutar de toda a criação de Deus e de tudo aquilo que Ele nos proporciona, bênçãos. Mas nada se compara à maior bênção, que é um dia estar face a face com o Senhor Jesus. Esta música expressa a esperança do cristão, a esperança da igreja, a esperança do corpo de Cristo, a esperança de todo aquele e toda aquela que foi salvo pela graça, que foi marcado pelo selo da promessa, o Espírito Santo. Há um anseio profundo pelo encontro com o noivo. Ah, Senhor, que nada venha nos distrair neste mundo, Senhor. Pai, que este anseio seja expressado nesta noite, não somente em cânticos, mas também em orações. Um desejo, Senhor, de te encontrar, não de abandonar esta vida, não de abandonar os problemas, não de fugir da realidade, mas um anseio de estar contigo, porque o Senhor é o que importa, porque tudo está em ti. O Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é o nosso Salvador, nosso Rei, nosso guia, nosso conselheiro. Tu és o nosso alimento, nosso sustento. Tu és, Senhor, a nossa vida está em ti. Ah, Senhor, mova nosso coração a este desejo profundo, a este anseio intenso. Ah, Senhor, do nosso interior, estar contigo, ver a tua face, ouvir a tua voz, te conhecer pessoalmente, face a face. Sim, Senhor, nós te amamos aqui, mesmo não tendo visto. Nós nos alegramos na tua presença, mesmo não tendo caminhado contigo, porque nós cremos, nós confiamos, até que um dia estejamos com o Senhor. Prepara-nos, Senhor, prepara-nos para este encontro. Você anseia, meu irmão, minha irmã? Você anseia este encontro? Você anseia ver Jesus? Você anseia conhecer a face do nosso Senhor? Você anseia abraçá-lo? Você anseia ouvir a tua voz, a voz do nosso Senhor? Eu quero te convidar a cantar mais uma vez esse refrão, como o nosso coração anseia.
Sim, haverá alegria no céu. Você pode exaltar. Haverá alegria plena, alegria abundante. Alegria, 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 alegria. Mas essa alegria começa aqui, irmãos. Essa jornada não nos reserva apenas provações, tristezas, sofrimento e dor, de forma alguma. Nós nos alegramos, somos alegres. Povo de Deus é um povo alegre, amém? O povo de Deus tem motivo para se alegrar, queridos, mesmo em meio às dores, aos sofrimentos. Sabe por quê? Porque é uma presença santa e maravilhosa conosco. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Você crê nisso? Isso é motivo de alegria, amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos reunidos para celebrar a Ele, queridos. Isso é alegria demais. Alegria por você estar aqui, amém? Você pode cumprimentar quem está do teu lado e dizer que alegria te ver, que alegria estarmos juntos, que alegria poder adorarmos ao Senhor juntos nessa noite. Graças a Deus, meus irmãos. Alegria imensa. Alegria. Queridos, e nós vamos continuar celebrando ao Senhor em alegria. Alegria, em esperança. E eu quero te convidar a fazer isso agora também com o seu louvor financeiro. Se você veio preparado, sentindo no seu coração de participar deste momento, neste ato. Mas eu quero lembrar algo, meus queridos irmãos. Momento de dízimos e ofertas não é menos importante, não é menos espiritual de forma alguma. Momento do dízimos e ofertas é tão importante, tão espiritual, tão santo e tão agradável ao Senhor, tanto quanto tudo aquilo que vivenciamos aqui. Saiba disso, faz parte do culto, faz parte do encontro do povo de Deus com o seu Senhor. Isso é bíblico, estamos seguindo a Bíblia. Então não encare apenas como um momento a mais ou como um momento que precisa ter. Não é isso. Nós reconhecemos que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta a entregar tudo ao Senhor, a dizer que tudo é dele, para a glória dele, até mesmo nossa finança, nossos dinheiros, nossos tesouros na terra. Amém, queridos? Vamos fazer isso com alegria, com adoração, como adoração ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então eu te convido, enquanto cantarmos essa próxima canção, você se entregar também desta forma, adorando ao Senhor de coração, em nome de Jesus. Vamos assim fazer. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Em meio ao medo, fui ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Novo canto, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. Abandonará toda a honra, toda a glória a Ele que me resgatou, a Ele que me resgatou, toda a honra,
está, que nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está, que nunca me abandonará. Toda honra, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Pai, Tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus, Senhor Deus, que quebra barreiras. Tu és um Deus, Paizinho, que diante de Ti, Senhor Deus, nada é grande o suficiente. O Senhor criou este mundo. O Senhor nos fez a Sua imagem, Pai. O Senhor nos resgatou, Senhor Deus, do lamaçal do nosso pecado através do Seu Filho. E o Senhor, Senhor Deus, nos dá uma nova vida em Ti. Te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos dessa verdade, de que comigo o Senhor está, que nunca me abandonará, independente das minhas falhas, independente dos meus erros, independente da gente sempre voltar para a sujeira do nosso pecado, o Senhor está ali do nosso lado, Pai, tendo paciência conosco, nos ensinando dia após dia e moldando o nosso coração. Nunca seremos perfeitos, Pai, e nem queremos ser, pois sabemos, Paizinho, que através, Senhor Deus, das nossas falhas, o Senhor, Senhor Deus, está aqui, Senhor Deus, nos redimindo, conduzindo os nossos corações. Mas queremos, Paizinho, melhorar dia após dia, para que o Seu nome possa ser exaltado aqui. Somos Seus filhos, Pai. Nada é impossível para o Senhor. O Senhor é tremendo. O Senhor, Senhor Deus, é poderoso, poderoso. Nessa noite seja exaltado, seja engrandecido, pois apenas o Senhor é digno de toda adoração e toda honra. Que nós possamos declarar em uma só voz que poderoso é o Senhor Jesus. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor somente a Ti, Jesus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Somente tu és o poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aos seus pés somos encontrados, Pai, redimidos. Por isso queremos declarar esse próximo verso. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou o Santo dos Santos em outro
Declaramos, ó Deus, que santificado seja o teu nome neste lugar. Exaltado seja o nome que está acima de todo nome. Declaramos este culto centralizado na pessoa de Jesus, o Cristo ressurreto. A Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Deus seja louvado. Engrandecido seja o Senhor nosso Deus. Te bendizemos, honramos e reverenciamos, Senhor, teu santo nome neste lugar. Em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Oferte ao Senhor suas palmas, queridos, em louvor, em adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glórias a Jesus, a honra, a glória a ti, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas sobre a tua vida, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos irmãos. Glórias a Deus. Deus continue abençoando nossos queridos irmãos, Senhor de louvor. Glória a Deus pelo coração de vocês, irmãos. Nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos. Que alegria estarmos juntos como família. É nosso segundo momento hoje. Pela manhã tivemos uma linda celebração ao Senhor. E agora outra parte dessa família está aqui junto. Como é bom estarmos aqui, não é? Para adorar ao Senhor. E queremos ceder nossa alegria a você, que é o nosso convidado. E desejamos muito para que você saia daqui com seu coração cheio da presença de Deus. Mas não saia de mãos vazias. Nós queremos entregar a você uma lembrança como um sinal de nossa alegria, nossa gratidão. E pedimos para que você volte mais vezes. E você pode retirar essa lembrança ali no balcão de informação, lá no fundo, através dos irmãos ali de Jaleco Azul. É uma alegria muito grande receber vocês aqui. E essa alegria não é somente minha, mas também de toda a igreja. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Queridos, nós queremos reforçar aqui, já foi dito nos recados, amanhã nós iremos iniciar nossa caminhada com novos membros. Você que deseja conhecer a visão da igreja, doutrinas, ou algo que ainda você precisa remover alguma dúvida, esclarecer algumas coisas no seu coração. O nosso convite é para que você faça esse curso. No decorrer, você entenderá melhor, ficará muito mais claro para o seu coração, para seguir adiante, a se integrar conosco aqui nessa casa. Será uma alegria muito grande para o nosso coração. Só precisamos que você dê o seu nome hoje, no balcão de informação. Como eu disse, amanhã nós já iremos começar. Nosso encontro será aqui amanhã, às 19 horas. Nossa primeira aula, nós iremos falar de princípios fundamentais para a nossa caminhada cristã. E tem um convite para os casais, e queremos que você se atente, casais, a este convite. Nós iremos liberar esse vídeo primeiramente, depois nós iremos enfatizar um detalhe importante. Vamos lá, queridos? Sexta-feira, dia 12 de junho, é um convite especial da Rede de Casais para vocês, casais. Atenção, vai ser uma noite toda especial, uma noite personalizada. Será as cores preto e branco. Melhor seria branco e verde, mas tudo bem, né, irmãos? E é um detalhe, tá certo? E para combinar, para enriquecer mais um momento ainda, mas atenção, casais. Adquira o seu convite. Este valor é um investimento para uma noite muito especial, não somente daquilo que você vai desfrutar de uma mesa, de um banquete, mas principalmente um tempo com a sua esposa, ou um tempo com o seu marido. Um tempo muito especial para os casais, tá bom? E queremos deixar bem claro para vocês que as vagas são limitadas e possivelmente nós já estamos aí com algumas poucas unidades, alguns convites. Caso chegarmos no limite, nós iremos ter que abrir depois alguma lista de espera, caso haver alguma desistência. Nós pedimos que você, queridos, corra, adquira. Nós queremos dar prioridade para você, meus irmãos, porque nós iremos abrir também para outros casais que desejam participar e também será uma bênção para a vida deles, tá bom?
Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor neste momento. Nós estamos encerrando hoje a série de mensagens sobre família edificada. Eu creio que tem sido edificante as mensagens que recebemos do Senhor por esses dias. Amém, meus irmãos? Você tem sido edificado? Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor neste momento. Você que está com a sua Bíblia, abra por favor no livro de Colossenses, no capítulo 3. Nós iremos projetar também, mas eu encorajo você a dedicar, a debruçar na sua palavra, a palavra de Deus que está nas suas mãos, e você possa cada vez mais ser íntimo deste livro, da palavra de Deus, a palavra do nosso Deus. Do capítulo 3, nós iremos ler do versículo 13 em diante, irmãos. Eu quero falar nessa noite, meus irmãos, como Deus restaura um lar ferido. Você crê que Deus restaura famílias? Amém? Glórias a Deus, nós somos fruto de uma restauração e cada dia estamos sendo restaurados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nós cremos, não há dúvida, que o nosso Deus, a quem adoramos, celebramos, é um Deus que restaura famílias feridas, restaura um lar ferido. A pergunta que nós fazemos é como Deus restaura? Nós cremos, afirmamos isso, glórias a Deus, e é uma grande verdade, mas vale dizer como Deus restaura. Quais são os meios que Deus usa para restaurar uma família, restaurar um lar? Essa carta designada à igreja em Colossenses, do capítulo 1 ao capítulo 2, o apóstolo Paulo traz ensinos, doutrinas, onde centraliza a pessoa de Cristo, sendo ele suficiente, a fim de remover falsos ensinos, desvios doutrinários. No capítulo 3 em diante, começa a enfatizar sobre princípios práticos daquele que nasceu de novo. Princípios práticos que precisa fazer parte da convivência cristã. E a convivência cristã, ela faz parte do núcleo familiar, a convivência da família. É um ensino tanto para relacionamentos como o corpo de Cristo, relacionamento devemos ter no nosso dia a dia, mas principalmente relacionamento em casa, em família. Neste capítulo 3, nós iremos, depois de alguns versículos, ver que o apóstolo Paulo faz menção sobre o papel importante do homem, o papel importante que a mulher precisa exercer, e assim também o papel dos filhos. Ainda neste mesmo capítulo, são princípios para trazer saúde, enriquecer uma família, enriquecer relacionamentos. Dito isso, irmãos, vamos à palavra do Senhor. Eu creio que só os princípios que nós iremos, na leitura, já iremos compreendê-los. Então, nessa noite, desejamos, no nome de Jesus, ser instrumento de Deus, para contribuir para a edificação do seu coração, para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua família, no nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor neste momento, irmãos meus. A partir do versículo 13, acompanhem comigo na sua Bíblia, por favor. Assim está escrita a palavra do nosso Deus. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos agora a revelação. Pedimos que o Teu Espírito continue ministrando a cada um de nós. Ilumina, Senhor, nosso entendimento. Faz compreendermos nessa noite o que nós precisamos compreender. Nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, na certeza que o Senhor
está entre nós, e que tua palavra ela é viva, poderosa, não voltará vazia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, antes de nós compreendermos como Deus restaura um lar ferido, nós precisamos primeiramente compreender um pouco mais, ou pelo menos identificar isso em nossa casa, ou em nossa história, em nossa família, como que surgem as feridas. Como que surgem as feridas? Quando nós falamos de famílias em conflitos, famílias feridas, nós podemos identificar uma família ferida, podemos identificar filhos feridos, um casal ferido, mas o que nós muitas vezes não temos facilidade de identificar é por que está ferido este homem, por que essa mulher está ferida, porque os pais estão feridos ou os filhos estão feridos, por qual motivo exatamente? É claro que nós podemos classificar muitas coisas, quais que levam uma família a se ferir. Muitos contextos, muitos cenários, muito é atribuído a nossas feridas, nossos traumas que tivemos de infância, e quando nos convertemos, nós esquecemos que a obra salvadora de Cristo continua. Não é somente nossa entrega a Cristo, ou render nossa vida ao Salvador, a qual pela fé cremos que nele estamos salvos, mas existe uma bagagem dentro de nós, de traumas. Muitos de nós, de alguma maneira, fomos criados por pais feridos, e carregamos, de alguma forma, uma bagagem que isso vai externar, vai manifestar no ato de uma pressão, no ato de um estresse, no ato de um esgotamento emocional, no ato de uma tensão do dia a dia, principalmente no núcleo familiar, porque é o lugar onde mais nós suportamos muita coisa lá fora e estouramos dentro de casa. Porque em casa nós mais revelamos quem somos, porque nós suportamos muita coisa fora, mas explodimos dentro de casa. Suportamos paciência, situações na escola, situação no nosso trabalho, em nossos vizinhos ou nossos relacionamentos, suportamos, mas quando chegamos em casa, explode, dificilmente vai se conter. E nessas tensões é que revela ainda algo que precisa ser estruturado, precisa ser restaurado, restabelecido. E às vezes nós se contentamos em dizer, eu sou crente, eu vou à igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, e não percebemos que a nossa vida com o Senhor precisa ser manifestada em nossos relacionamentos, principalmente onde nós somos mais confrontados, onde mais precisamos revelá-lo, porque conflito, o melhor lugar para se manifestar é através de pessoas a quem nós convivemos. A pergunta é, por que nós ferimos pessoas a quem juramos fidelidade? Por que nós ferimos uns aos outros? O que fere não são aquelas pessoas que nós não identificamos, mas sim pessoas a quem nós temos fidelidade de aliança, que nós temos o mesmo sangue que corre em nossas veias. E por que muitas vezes ferimos uns aos outros? Podemos refletir, porque ferimos, porque já estamos feridos. Há muitos meios aos quais uma pessoa pode se ferir. Muitos pais, por exemplo, carregam frustrações de sonhos que não foram alcançados e desejam a todo custo que os filhos possam manifestar, possam cumprir isso, para que os pais, por sua vez, ou o pai ou a mãe, possa se realizar no filho. É exemplo de uma mãe que sonhava um futuro promissor de ser uma jogadora de vôlei, e no seu percurso ela teve uma lesão, interrompeu esse sonho, os sonhos desabou. Finalmente vem as filhas, e ela deseja a todo custo, agora ela vai seguir o que eu tive oportunidade, não pôde, ela vai fazer por mim, eu vou me realizar nela, até que há uma pressão tão grande para que a filha desenvolva, há um investimento absurdo, parece que tudo agora vive em função deste sonho, mas é um detalhe, este sonho não parte no coração da filha, é a mãe que está projetando no coração dessa. E quando se dá conta que está
insistindo numa coisa que Deus não colocou no coração da filha. Não é um sonho de Deus para o coração da filha. E quando se percebe que está longe demais, com este desejo tão profundo, ao ponto que percebe que a filha já está triste, já está distante do caminho de Deus. Aí cai em si, o que eu estou fazendo com a minha família? Sim, foi um caso, e muitos outros, que nós acompanhamos decorrer de nossa caminhada pastoral, de perceber mães que se desabam ao perceber, eu estava perdendo a minha filha, eu que estava levando ela, com uma intenção boa, mas era a minha intenção, eram os meus sonhos, sonhos frustrados, que muitas vezes depositados no coração dos filhos, não somente por pensar em um esporte, mas também por uma profissão, e assim desejamos a todo custo, sem sequer estarmos abertos para aquilo que Deus deseja, segundo a vocação para eles. É alguém ferido, alguém que interrompeu algo na sua vida e deseja a todo custo que alguém viva isso. Sabe, irmãos meus, há muitas coisas que podem realmente gerar muitas feridas, mas uma das coisas que certamente geram feridas não é somente palavras ditas, mas também por palavras não ditas. Sabia que o que fere, o que pode ferir, não é somente palavras ditas, como nós já pregamos sobre isso, mas palavras não ditas. Isso fere, principalmente quando um filho deseja ardentemente ouvir aquilo que ouve os pais dos seus amigos dizendo a eles, e não recebe isso. Ele vê, olha, ele encontrou uma referência, é possível existir um lar, é possível existir um relacionamento verdadeiro, é possível viver um relacionamento ao qual a minha alma deseja, com meu pai, ou com minha mãe, com os meus pais, e muitas vezes a necessidade de ouvir essa palavra, quando não vem, causa uma lacuna, falta algo no decorrer da sua formação depois, no seu desenvolvimento vai faltar isso, palavras que não foram ditas, e muitas vezes ficou na comparação, ouvindo ardentemente. Eu identifiquei isso, foi uma das coisas que eu precisei, pela graça de Deus, remover da minha vida, trabalhar no meu coração, exatamente isso. Como eu gostaria de ouvir o que os meus amigos ouvem dos pais deles. Foi possível resgatar isso ainda, mas eu não percebi que isso durante muitos anos perseguiu muito. E não é somente uns filhos que desejam ouvir dos pais aquilo que os pais, seus amigos dizem, mas também existe até mesmo no relacionamento, muitas esposas esperam ardentemente ouvir palavras do seu marido, mas não ouve. Da mesma forma, precisa também de ouvir uma palavra, o marido, e não há sequer uma iniciativa, uma percepção da parte da esposa, falta de palavras, também gera feridas. Falta de lidar realmente com uma tensão a qual aconteceu ontem, e nós queremos que resolva tudo no silêncio, ou de uma maneira em que, olha, daqui uns dias vai resolver tudo, mas sem antes olhar, tratar isso, e a ferida que pode causar isso, nada mais fere uma família quando o pecado encontra espaço, como isso entristece, como isso gera tensão, gera feridas, quando o pecado entra. E nós, por natureza, temos uma luta constante por essa natureza pecaminosa, e muitas vezes elas se floram em nossa família. Ferimos uns aos outros, porque temos uma natureza que fere, temos uma natureza cruel, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a nova vida em Cristo nessa passagem. Ele vai falar sobre a velha vida e a nova criatura. E algumas atitudes estão ou se encontram no versículo 8, capítulo 3. Olha comigo na sua Bíblia, por favor. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essas atitudes interferem em um relacionamento abençoado. Como a casa será edificada com essas atitudes? Atitudes essas
que acompanham a natureza pecaminosa. É se despir e se revestir da nova criatura, ou seja, é ter uma vida no Espírito. É o que nós estamos aprendendo a viver agora. Nós recebemos o Evangelho de salvação, mudou o nosso destino eterno, mudou a nossa perspectiva de vida, mas temos que entender, e agora? Como é viver o Evangelho, ou como é manifestar este Cristo que habita em mim, essa nova vida na minha casa? É necessário tratar de muitas coisas, irmãos. Tudo se fez novo, espiritualmente sim, tudo se fez novo. Já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim agora, mas tem coisas que eu preciso sentar e olhar nos olhos de pessoas e dizer, olha, me perdoe porque o que eu fiz, deixei de fazer, foi na ignorância. E eu percebi o tempo todo que o problema era eu. Este é um dos sinais quando Deus começa a tocar nossa vida, quando a verdade reina em nosso entendimento. Você não tem uma dificuldade em dizer, o problema sou eu. Não tem uma dificuldade. Uma vez que o Senhor governa através da verdade no seu coração. Existem muitos meios, irmãos, aos quais podem ferir uma pessoa ou até mesmo uma família. E sabe qual é tão importante atentarmos a isso? Porque o que não é tratado facilmente é transmitido. Nós podemos transmitir facilmente aquilo que não está sendo tratado na nossa vida. De onde vem isso? Vem de muito tempo, talvez, algumas atitudes que não foram tratadas. E o que não é tratado, irmãos, infelizmente, de alguma forma, de alguma maneira, acaba sendo transferido ou transmitido. Semana passada, o Vinícius falou uma palavra tão importante, foi uma bênção sobre o legado que permanece. É tão impactante pensarmos sobre legado, mas guarde uma coisa no seu coração. Famílias feridas, elas podem transmitir o quê? Ela transmite dor. Uma família ferida transmite dor. Já uma família restaurada, curada, transmite legado. Só transmite legado, só transmite valores do reino que há de ecoar nas gerações. Alguém ou uma família a qual recebeu o bálsamo do Senhor sobre as suas feridas, que submeteram a obra do Senhor, a restauração completa do Senhor. Porque, irmãos, o que nós iremos transmitir, ou o que nós estamos de alguma forma transmitindo, é exatamente aquilo que está dentro de nós. É o que nós estamos transmitindo. Se há gritaria, vai transmitir exatamente nada diferente. Se há somente ofensa, ofensa vai ser transmitido. Se há uma mania, uma cultura, uma mentalidade de não honrar princípios, não honrar o que Deus estabeleceu na sua palavra para honrar, não vai ser diferente, irmãos. Nós falamos muito sobre a importância do respeito, e falamos, olha a importância de você respeitar. Respeite, mas eu acredito que sustenta mais do que isso, o respeitar tem a ver com amor. Respeitar por amor, porque o respeito pode estar sendo nutrido por duas coisas. Uma, por medo. Eu preciso respeitar, porque se eu não respeitar, vai vir uma consequência. Ou até mesmo, além do medo, a segunda é por interesse. Se eu não respeitar, eu não vou ganhar. Se eu não obedecer, eu não ganho. É o interesse. Mas o que o Senhor deseja de nós, que haja um respeito na convivência de uma família, e uma convivência cristã, é um respeito movido em amor. É um respeito que venha manifestar o amor em ação. O que gera feridas, muitas coisas, mas o que nós precisamos entender nessa noite, e a palavra de Deus nos ensina, irmãos, sobre o caminho da restauração. Como Deus restaura feridas. Através de princípios. E o primeiro princípio que Deus restaura é através do perdão. Deus, ele restaura um lar através do perdão. Olha só a ênfase que há no versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Perdoe-se mutuamente. É um perdão mútuo, ou seja, se eu feri
eu estou sujeito também a ser ferido, mas eu também entendo que eu feri. É perdoar a si mesmo, perdoar uns aos outros. Se alguém tem algum motivo de queixa contra outra pessoa, tem algum motivo, ou seja, o que feriu foi áspero demais, ou foi uma atitude que faltou uma expressão verdadeira, ou faltou palavras para afirmar, e com isso vai gerando. Qual foi a queixa? Assim como o Senhor perdoou vocês, olha a referência. Assim como o Senhor perdoou vocês. Como o Senhor nos perdoou? Ofereceu condição? Não. Como é perdoar? Como o Senhor nos perdoou. Na medida que você crê que é perdoado, é exatamente assim. Quanto te custou para ser perdoado? Para você? Para mim? Para você? Para nós? Não nos custou nada. Para Cristo nos perdoar, custou a vida dele. Custou um alto preço, irmãos, para sermos perdoados. Preço este que não foi pago por nós. Nós recebemos pela graça. É gratuito. Agora, quanto nós estamos colocando preço para dar um perdão? Qual é o preço do perdão? Qual é a condição que nós estamos estabelecendo? Porque o padrão ou o princípio da palavra de Deus é este: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros, da mesma maneira. Qual foi a condição? O que Cristo exigiu a nos perdoar? Seja honesto com você mesmo e considere o que Cristo exigiu de mim para me perdoar. Quanto Ele exigiu de mim para me perdoar? Só você recebeu, você se arrependeu. E quantas vezes, irmãos, nós pecamos contra Deus e Ele nos perdoa todas as vezes que confessamos. Todos os dias nós recebemos perdão de Deus. Todo dia você recebe perdão de Deus. Mas nem todos os dias nós liberamos perdão para pessoas, todos os dias. Nós recebemos perdão do Senhor e todos os dias nós temos que se atentar: será que hoje é necessário pedir perdão para alguém? Será que é necessário eu pedir perdão por alguma coisa que eu não me atentei? É necessário, irmãos meus, a necessidade de perdão para que haja uma família restaurada. Como vai ser possível uma restauração? Do contrário, há um ressentimento, há uma mágoa. Irmãos, de perceber pessoas com mágoas por alguém que não convive é diferente, mas ao tratar de pessoas a quem jurou aliança, é muito doloroso. E são exatamente onde mais gera as nossas feridas. É por isso que é necessário o perdão, porque o cenário que mais exige perdão é em nossa convivência. A família precisa, é movida pelo perdão. Toda família precisa de perdão, porque os pais tropeçam, casamentos não são perfeitos, filhos não são perfeitos, nós nos ferimos e precisamos nos arrepender, pedimos perdão. Precisa ter perdão, irmãos. Sabe, você veio para Cristo, glórias a Deus, entregou seu coração a Ele, aleluia. Mas saiba de uma coisa, agora você precisa ser movido pelo amor do Senhor. E uma das coisas que vai mover você é o perdão. O perdão não vai mudar o passado, mas com certeza vai influenciar diretamente o seu presente e com certeza o seu futuro. Não muda aquilo que aconteceu. O problema está que nós nos acostumamos a conviver feridos. Acostumamos com isso. Por isso que parece que a gritaria não tem fim, o desrespeito não tem fim. A forma que lidamos uns com os outros parece que não muda isso. Por que não muda? Porque muitas vezes acostumamos a conviver assim. Nos acostumamos a viver feridos. E a graça do Senhor, irmãos meus, vem para nos trazer restauração. O desejo de Deus não é que você se acostume a conviver ferido. Você não pode se acostumar com isso. Você tem que estar aberto seu coração e buscar o perdão, liberar perdão do que for necessário. O segundo princípio para uma restauração em um lar ferido, com certeza, irmãos, é essencial o amor. Olha o versículo 14. Acima
de tudo isso. Acima de tudo isso o quê? Conforme o versículo 13, se tem algum motivo de queixa contra uma pessoa. Acima de tudo, precisa governar o amor. As queixas têm que estar sempre aqui, ó. O amor prevalecendo. O amor que nos uniu, o amor manifestado na cruz, o amor que nos move, o amor a quem nós comprometemos uma aliança, precisa sempre prevalecer. Jamais as queixas assim. E o amor cada vez mais sendo sufocado, o amor precisa prevalecer. O que precisa mais investir é no amor, naquilo que realmente vai sustentar. O amor é o vínculo da perfeição. É através do amor que Deus traz restauração em uma família. Um lar em que manifesta o amor de Deus é porque passou por um processo de cura. Toda família que testemunhamos, que é uma família que manifesta o amor, saiba receber a cura do Senhor. Não tem como manifestar o amor sem a cura. Não tem como. Podem ser simpáticos, mas não é mais algo que não vai sustentar, principalmente nas tensões. O amor precisa prevalecer. Deus restaura um lar através do amor. E é tremendo quando o Senhor faz isso, irmãos. Quando Ele opera, quando Ele quebra todos os nossos dilemas, as nossas razões caem por terra. Quando o amor do Senhor move nosso coração a expressar por nossa família, nossa casa. Aí nós falamos, mas eu amo minha família. Mas ama de que maneira? Porque o amor não é somente uma expressão de sentimento. Sentimento este que muitas vezes não é tão perceptível no decorrer dos anos no casamento, ou no decorrer dos anos na família, quando os filhos vão crescendo. Não é mais aquele romantismo, como se fosse um noivado, como se fosse um namoro. Torna-se diferente a expressão do amor, mas não é este amor que nós estamos se referindo. Falta um amor, não é um amor sentimental, mas é um amor, queridos, através do servir. Um amor que você deseja servir a sua casa. É um amor que tudo suporta. Tudo suporta. Suportar em amor. E as nossas decisões devem ser movidas em amor. Olha, por amor à minha família, eu vou me esforçar para essa mudança. Por amor aos meus filhos, eu vou me dispor a ter mais tempo com eles. Por amor à minha esposa, eu vou me dedicar mais tempo a ela, vou contribuir para que eu possa trazer leveza também para as suas tarefas, suas atribuições. Eu vou responder, eu vou contribuir por amor. O amor precisa manifestar em serviço. O amor precisa se manifestar em atitudes, de tal maneira que isso vai cada vez mais trazendo um bálsamo, traz uma leveza, traz uma alegria. Irmãos, é necessário o amor. E o amor, não somente sentimentos, mas de fato, mas de verdade. Amém, meus irmãos? É o amor que nós precisamos olhar para a palavra e dizer: Senhor, que a minha casa seja uma casa marcada pelo Teu amor. A minha família seja marcada com o amor do Senhor. Terceiro princípio que Deus usa para restabelecer uma família ferida é através da paz de Cristo. Olha o verso 15 comigo, por favor. Que a paz de Cristo, preste atenção, irmãos, é a paz de Cristo. A paz de Cristo, a Shalom, uma paz que excede todo entendimento. É uma paz plena, não uma paz circunstancial. É uma paz de Cristo, uma paz perene, aquela que preenche, que transborda nosso coração. A paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Faz menção 2 vezes neste texto, que nós lemos como base dessa mensagem, a palavra agradecidos. Sejam gratos. Essa paz, queridos,
é um dos motivos que nós devemos lutar para não perdê-la. Quem está em paz, lute para não perdê-la. Paz não é ausência de guerra, mas você, para estar em paz, tem que lutar. Lutar, nós passamos por conflitos, nós lutamos contra maus pensamentos, nós lutamos contra a impulsividade. Lute para que você não perca essa paz, para que não interfira essa paz. Quando damos lugar, irmãos, a ira ou até mesmo a natureza pecaminosa interfere a paz de Cristo. Não tem como desfrutar de uma paz ao mesmo tempo de uma consciência pesada. Não tem como nós clamarmos: Deus, me dê a paz, eu preciso da paz. E muitas vezes está ligado à primeira coisa que nós falamos aqui, que é o perdão. Qual é a sensação de ser perdoado se não recebermos a paz? Não é isso, irmãos? Eu senti aquele alívio que é maravilhoso quando sentimos. Olha que alívio, eu estou em paz, aleluia. Você passa até mais certeza até da salvação. Alguns até dizem assim: agora eu estou até pronto para ir para o céu. Jesus, eis-me aqui. Porque sente realmente, parece que não tem nada que o impede, nada que o interfere. Você vê uma paz tão grande, completou aquela paz que havia até então perdido. É uma paz que vem através de uma restauração com Deus, mas também uma paz que vem através da restauração de pessoas. E muitas vezes nós estamos pedindo para Deus: me dê a paz, a tua paz. E Deus dizendo: a sua paz não está comigo, está lá com aquela pessoa com quem você está com inimizade com ela. Aí nós estamos orando: Senhor, me dê a paz, eu preciso do shalom, eu preciso dessa plenitude. Senhor, cadê aquela paz? E o Senhor está dizendo: a sua paz não está comigo, está lá com aquele relacionamento interrompido. De atrás, estava se plano uma pessoa, e foi muito interessante a experiência dela. Ela contou que ela precisava muito se reconciliar com uma pessoa, mas não conseguia uma oportunidade, precisava de encorajamento para que isso fosse possível. Encorajamos pela palavra, ele entendeu isso, e ele teve a oportunidade de encontrá-la em um supermercado. Ele não desperdiçou a oportunidade, ele foi direto e reto ao pedir: por favor, me perdoe. E parece que a pessoa estava esperando exatamente a mesma coisa, só não tinha iniciativa para isso. Então houve uma combinação perfeita, e ela também, não somente o perdoou, mas também se retratou por parte dela ofensiva, a qual ela também pediu perdão. Ele conta, quando ele saiu daquele supermercado, a alegria, feliz da vida, aquela paz no coração dele. Eu recebi a paz, ele me contou com alegria. E na hora eu disse: interessante, a sua paz estava lá naquele encontro, lá naquele supermercado, naquela pessoa. Essa paz, a paz, essa plenitude, irmãos, nós recebemos do Senhor, mas temos que preservá-la. Elas têm que ser o árbitro do nosso coração. É aquilo que você sente assim: olha, não estou feliz, estou incomodado com alguma coisa, e eu preciso me submeter a essa voz do Senhor, porque senão facilmente nós sufocamos essa paz. Você não sente paz, você fica inquieto. A paz de Cristo, ela seja o árbitro no seu coração, ela precisa governar o nosso coração. Aonde está a tua paz plena? Aí podemos em uma só voz concordar: está em Cristo. Sim, está em Cristo. Mas Cristo, ele manifesta, ele se move através de princípios. E um dos princípios que estabelece como a condição da sua paz plena em nosso coração é nos relacionamentos, é no perdoar, é o se amar, é amar. Então, quando não há uma restauração de relacionamento, como vai ter a paz? Como vai desfrutar de uma paz plena? Você quer ter paz? Tem um caminho, hein? E não tem outro. É Cristo. Mas é Cristo em você agora, é Cristo em nós, é manifestar essa presença, e quanto mais a manifestamos, mais recebemos. Irmãos, a coisa mais especial é dizer: estou em paz. Salmo 4, verso 8, é uma oração do salmista. Eu gosto de repeti-la, não só de repeti-la, mas de declarar na minha vida: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Em paz me deito. Eu penso que essa oração, ela foi fruto, como resultado de um dia de batalha, de um dia em que ele
saiu vitorioso sobre os conflitos, e quando ele se deitava, e ele fazia essa oração: em paz me deito. Eu creio, irmãos, nós precisamos todos os dias assim declarar: daqui a algumas horas nós iremos deitar com a graça do Pai. E você lembre-se disso: quando você se deitar, em paz me deito. Em paz me deito. E não é uma oração, precisa comunicar a sua realidade isso. Não é só declarar uma oração, mas sim que seja uma verdade: em paz. Eu estou me deitando em paz. Eu vou dormir em paz. Em paz me deito. E não pode ter uma inimizade com quem está ao seu lado. Não pode ter uma inimizade com quem está dentro dessa própria casa. Como vai deitar em paz e logo dormir? Não tem como, irmãos. Em paz me deito é resultado de quem está andando na presença do Senhor e preservando essa paz para não perdê-la, para mantê-la, haja o que houver. Não quero perder a minha paz. Não vou perder a minha paz. O que depender de vós, conforme em Romanos escrito assim está: tende paz todos os homens. O que depender de vocês. Olha, o que depender de mim, eu estou em paz. O que depender de mim, o que depender de você, esteja em paz. Ou seja, não estou dando lugar para o mal, não tem lugar para a vingança, não tem lugar sequer para uma retribuição da mesma medida que fizeram a mim. O que depender de mim, estou em paz. Estou em paz. Em paz me deito. Essa precisa ser um testemunho para o seu coração todas as noites. Deus restaura, irmãos, através da sua palavra. Olha o verso 16: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Habite ricamente, a palavra de Cristo nos enriquece. Deus restaura uma família através da sua palavra. Como é possível uma família ser restaurada sem a palavra de Deus? A pergunta que eu faço: nós precisamos conhecer mais da palavra, ou precisamos viver o que nós já sabemos da palavra? Instruam, aconselham-se mutuamente com toda sabedoria. O que é, irmãos, dar lugar ou permitir que a palavra de Deus governe nossa casa? De que maneira? Através da sabedoria do Senhor, através de louvores, louvando a Deus com salmos. Nós desejamos que a presença de Deus restaure o ambiente de nossa casa, restaure nosso coração, porque não somente o ambiente, mas quando seu coração já está nele, é claro que vai refletir no ambiente. Nós desejamos isso, mas olha como? Através de salmos, de louvores a Deus, cânticos espirituais, de louvor que exaltam o nome do Senhor Jesus, que glorificam o nome dEle. É isso, irmãos. Agora, Deus, restaura a minha casa, mas a palavra de Deus, ela é materializada lá, ela é perceptível, se ouve a palavra de Deus nas canções, aí você precisa tomar um posicionamento do que convém ouvir, o que não ouvir. Aí você precisa ter uma escolha: que estilo de vida você deseja para a sua vida, para a sua casa principalmente. O que edifica, o que louva a Deus, o que engrandece ao Senhor. Ambiente espiritual. E nós queremos que Deus cura. E uma das coisas é: crie um ambiente. Permita que flua a presença de Deus, que a graça dele venha. E aqui a segunda referência que faz menção sobre gratidão no coração. Queridos, nós temos dificuldade de reconhecer o favor de pessoas que convivem conosco, e temos mais facilidade de perceber o favor de quem que recebemos de fora. Tudo bem, os que de fora temos que honrar sempre as pessoas, ser grato a elas, mas você é grato pelo esforço que você, da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus filhos? Filhos, você percebe o esforço dos seus pais? Será que a sua gratidão é à altura pelos esforços deles? Reflita sobre isso, filhos. Será que a sua gratidão está na mesma altura? É a mesma altura do favor, da dedicação dos seus pais?
E olhem que eles não medem esforço para isso. O esforço que eles fazem, a dedicação. E muitas vezes nós não percebemos isso. E quer saber, às vezes só se percebe quando está na doença, quando não está bem. Se tudo depende da esposa, se depende da mãe em casa, meu Deus, em um dia que ela fica vulnerável, o dia que ela não está bem, o dia que ela fica de cama, tudo se perde dentro de casa, não é? Pelo menos em casa é assim, irmãos, misericórdia, a preciosa não pode ficar doente, não. Se ela sai um dia, quando vai alguns dias, misericórdia. A gente sobrevive em casa. Mas eu fico pensando depois, misericórdia, como é possível isso? E o homem tem um talento, uma característica absurda, né? Enquanto as irmãs colocam água no fogo para preparar o café, ela correndo vai, recolhe os lixos, leva na rua, pega a roupa suja, já está na máquina, ela já começa a lavar ali umas louças e a água está aí para ferver ainda. Enquanto o homem fica o tempo todo de plantão ali esperando a água ferver, não é, irmãos? Eu tenho esse talento, irmãos. Estou melhorando aos poucos. Por perceber assim, misericórdia, acho que dá para fazer outras coisas também, né? E se ferver tudo bem, né? Misericórdia. E ser grato. E muitas vezes a gente só percebe na ausência. E às vezes Deus permite a gente passar por algumas experiências para reconhecer ou dar valor a quem está convivendo conosco. Às vezes nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor para perceber os pais que nós temos. Às vezes filhos precisam ser tratados pelo Senhor para perceber os pais que têm. Precisam perceber, muitas vezes os pais têm um olhar também perceber os filhos que têm. Deus restaura através da palavra, que se a palavra não for, acima de tudo, movida através de princípios, como vai estabelecer uma família? E por fim, Deus restaura um lar quando Cristo se torna o centro. Quando Cristo é o centro. Olha o verso 17, preste bastante atenção, irmãos meus. E tudo que fizerem, tudo, mais específico, tá bom, seja em palavra e ação, façam em nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que eu estou fazendo isso. Eu estou falando isso no nome de Jesus. Eu estou representando Cristo na minha vida. Eu estou revelando Cristo, é no nome de Jesus. É claro que tudo que você falar não vai dizer o tempo todo, olha, em nome de Jesus vou fazer isso, mas é isso que deve mover nosso coração. A centralidade de Cristo em nossas vidas é você representá-lo em tudo que você fizer, seja em ações, seja em palavras. Então as minhas palavras estão sendo ouvidas somente para exaltar a Jesus. É no nome de Jesus, é para glorificar o nome de Jesus. Cristo, ele precisa ser o centro de tudo. Tudo é movido pela pessoa de Cristo em nossa vida, irmãos. Não pode esperar de uma família que não conhece a Cristo, que Ele seja o Senhor de suas vidas, pois ainda não o conhece. Mas não deve ser estranho, irmãos, essa verdade para nossas casas. Não deve ser algo distante de nossa realidade, a qual professamos Cristo como Senhor de nossas vidas, dando por Ele graças a Deus Pai. É tudo, irmão, centralidade de Cristo em nossas vidas. É honrar o nome dEle, é declarar através de nossas atitudes, o Senhor é bem-vindo aqui. É isso que Deus, Ele restaura, quando Ele restaura uma família, é quando Cristo se torna o centro de tudo, porque sem Ele é impossível haver restauração. Sem Cristo é impossível haver restauração. Sabe por quê, irmãos? Uma família, ela é composta por pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Ou nem todos ainda foram redimidos. E carregam muitas coisas. E precisam agora dessa centralidade, ou seja, o meu eu diminui, que o Senhor cresça. É Cristo, Ele é o Senhor. É Cristo que governa, é o Senhor que precisa ser o centro de tudo. Tudo é somente para a glória dEle. Pois a restauração não acontece apenas num culto.
Isso deixou bem claro no meu coração, irmãos meus, mas ela acontece quando a família decide colocar Cristo no centro de tudo. Quando Cristo é o centro de tudo, é uma decisão. Vou colocar Cristo no centro de nossas vidas. Como restaurar essas feridas? Reúna a família e diz, em nome de Jesus, nós vamos hoje viver uma vida de oração juntos. Nós vamos hoje tratar com diálogo. Nós vamos hoje respeitar, ser movido pela paz de Cristo. Nós vamos hoje declarar através de nossas vidas que Ele é o Senhor de nossas vidas. Eu quero declarar Cristo na sua vida. Os pais abençoando os filhos. Precisamos viver isso urgentemente, irmãos. Não é difícil perceber que as famílias estão clamando por restauração porque estão feridas. E se Cristo não for o centro, irmãos, não há nada e ninguém que é possível. Não há recursos, podem ajudar, mas não supre. Se Cristo não for o centro para restaurar uma casa, uma família, não é possível uma restauração sem Ele. E não é somente um culto, irmãos, mas pode ser através de um culto, em que o Senhor norteia as nossas vidas. Ele vai nortear o que nós precisamos nos posicionar, é levar Cristo para nossa casa, é trazer Cristo para nossas vidas, em tudo que nós fizermos. Amém, meus irmãos? Minha oração é que o Senhor nos ajude, pela graça dEle, a restaurar a nós mesmos, feridas em nós, coisas que precisam ser removidas em nós, irmãos. Sabe, uma das coisas que Deus restaurou na minha vida, e se não interrompesse isso, possivelmente iria ser transmitido para os meus filhos, a passividade. A passividade. Uma coisa é ser pacificador, e há uma promessa que Jesus disse para os pacificadores que herdarão a terra, que amam a paz. Não é o pacificador, mas é o passivador. É uma pessoa pacífica demais, ou seja, que é indiferente com tudo, que vê as coisas acontecendo, não me importa, desde que não incomode o seu sofá, sua pipoca e sua televisão ou sua internet, desde que não comprometa isso, onde ele fica no seu mundo. Isso é um homem pacificador demais, aliás, passivo. E também existe uma mulher passiva, que vê as coisas acontecendo. Quem vai assumir a autoridade? Quem vai assumir a liderança? Alguém precisa, em nome de Jesus, orar por essa família, para que Deus restaure. Temos que orar até mesmo por pecados que não foram arrependidos. Nós temos que orar por um arrependimento, por aqueles pecados que não foram ainda arrependidos, não foram confessados, muito menos deixados. Nós oramos para que Deus restaure nossas famílias, queridos, mas precisamos que romper com a mentalidade que foi incumbido em nossa mente e pedir, Senhor, precisamos ser movidos pelo Teu reino, Senhor. O que é viver? O que é ver uma família restaurada? Nós entendemos que Deus, Ele restaura sim. Ele restaura através do perdão. Ele restaura através do amor. Ele restaura através da paz de Cristo. Ele restaura através da palavra. Ele nos restaura quando Cristo se torna o centro de nossas vidas. Que o Senhor restaure completamente a nossa história cada dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a colocar de pé neste momento, irmãos, por favor. Nós vamos ao Senhor em oração. Meu Deus, nós clamamos a Ti por restauração. Há muitas famílias lutando com a sua própria força, mas nós Te pedimos o poder do Senhor sobre as famílias. O poder que constrange, o poder que restaura, o poder que faz cair por terra as escamas. Senhor, nós clamamos que haja um bálsamo do Senhor sobre as famílias. Pai, enquanto entoarmos esta canção, nós clamamos e damos total liberdade ao Teu Espírito, Senhor, para operar no coração
da sua igreja, operar em cada família aqui representada, Senhor. Nós clamamos a Ti, em o nome de Jesus. Ser a nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor.
Aleluia. Se você está junto à sua família, se reúnam agora neste momento, nós vamos orar juntos. Caso você não esteja, represente a sua família, ou até mesmo a futura geração. Nós vamos orar agora. Senhor, muitas vezes nós não entendemos, porque muitas vezes nós ferimos essa família que o Senhor nos confiou, essa família que pertencemos, que juramos fidelidade e respeito ao altar do Senhor. Filhos, agrada ao Senhor no teu altar. Famílias que se entregaram ao Senhor Jesus. E muitas vezes, Senhor, nós não percebemos o quanto ferimos. Filhos são feridos pelos pais, mas muitas vezes os pais estão feridos pelos filhos. O cônjuge, Senhor, também se ferem, e nós oramos, Senhor, pelo teu bálsamo de cura. Nós oramos, Senhor, por uma restauração nos lares. Se há necessidade de perdão, Senhor, nós oramos que mova o perdão. Se há uma necessidade, Senhor, de haver a instrução da tua palavra de uma forma tão específica, que o Senhor venha mostrar. Pai, eu oro em nome de Jesus, venha restaurar através da paz, da centralidade da pessoa de Cristo. Senhor, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que o amor do Senhor venha batizar essa casa, que haja um batismo de amor nessa família, Senhor, que o bálsamo do Senhor venha sobre essa família, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre os pais. Os avós também acabam se ferindo ao ficar no esquecimento, Senhor. Nós te pedimos também, cura, Senhor, restaura. A idade, a experiência não isenta das feridas, Senhor, da falta de presença, de atenção, de retribuição. Nós oramos também, Senhor, alcance também o coração do vovô, da vovó. Alcance, ó Pai, tudo que leva diz respeito ao nosso sobrenome. Nós entregamos diante do Senhor, Pai, e clamamos por restauração. Oramos por restauração. No nome de Jesus. Ainda junto em família, estenda as suas mãos juntos e recebam uma bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça de Cristo, o nosso Senhor, que nos reconciliou e continua nos restaurando dia após dia, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, este amor que há de transformar os corações, e o poder, a presença, sabedoria, as consolações do Espírito Santo continuamente ser derramado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos à paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.